Olá, queridos, um bom sábado a todos. Que bom mais uma vez estarmos aqui para apresentarmos a lição da Escola Sabatina, com um tema tão especial, já quase finalizando o nosso trimestre. Nós hoje vamos apresentar a lição número 11, Missão Juntos dos Não Alcançados, parte 2. E eu tenho aqui comigo hoje o Henrique, mais uma vez, olá. Olá, Bom dia. bom dia a todos que estão nos acompanhando, que Deus possa te abençoar em uma ótima manhã de sábado, que possamos juntos podermos recapitular a lição e possamos aprender mais da palavra de Deus. Com certeza essa lição ela já está quase no fim, né, Henrique? Mas é uma Exatamente. lição que vem nos trazendo algo extraordinário. A lição em si vem falando da missão de Deus, a minha missão. Que essa seja realmente a nossa vontade de fazer a vontade do nosso Deus. E eu gostaria de pedir para você que está em casa, assistindo aqui pelo YouTube, se você ainda não teve o privilégio de poder ler a introdução desta lição, que para mim foi uma das introduções mais lindas, pare de falar e comece a fazer alguma coisa, com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida, assim como fez na minha vida nesse trimestre. E eu espero de coração que essa lição possa ajudar a cada um de nós sairmos da nossa zona de conforto. E a visão geral dessa lição, desta em específico, né, que nós vamos estar estudando com você, que está em casa, é a missão junto dos não alcançados. E aqui diz que, embora o Evangelho de Mateus tenha sido escrito especificamente para uma audiência judia, a presença de gentios perto de Jesus é um tema recorrente na sua narrativa, por vezes em contraste com a devoção de israelitas. Por exemplo, enquanto os magos, astrólogos, persas vêm de longe para honrar o verdadeiro rei de Israel, os chefes dos sacerdotes e os escribas, os sábios de Herodes, não fazem qualquer esforço para assim proceder. A fé de um centurião romano é louvada por Jesus como sendo maior do que a fé de israelitas, conforme Mateus, capítulo 8, versos 10. O esquadrão de execução gentil é o primeiro a confessar a filiação divina de Jesus, depois da sua crucificação. Deste modo, distintivo, Mateus destaca 3 coisas, que é o seguinte: a primeira delas, o plano redentor de Deus sempre inclui todas as nações da terra. E é engraçado, nós vemos aqui, na visão geral da lição, que é todas as pessoas da terra, todas. E segundo, os gentios não são insensíveis à operação do Espírito Santo. E terceiro, por pôr de parte os preconceitos, um pré-requisito para um ministério transcultural eficaz, assim para além de ser um chamado à missão global. O Evangelho de Mateus é também uma mensagem de reconciliação ética em Cristo Jesus. Amém? Amém. Henrique, a lição vem nos trazendo o seguinte tema, né? Missão junto dos não alcançados. Quem seriam esses não alcançados? Bom, é importante nós ressaltarmos, né, antes de tudo, Deus é um Deus amoroso que procurou, né, seus filhos perdidos. E até hoje, este mesmo Deus amoroso ainda está à procura alcançar os perdidos. Então aqui praticamente está praticamente a resposta da sua pergunta. Missão junto dos não alcançados. Quem são os não alcançados? Os perdidos. Aqueles que carecem do azeite do Espírito Santo, da palavra de Deus, da palavra de salvação. São essas pessoas. E a lição ela vem nos trazendo algo assim muito importante. Resumindo aqui a introdução, né, da lição de sábado, ela diz o seguinte, que traz para nós aqui um personagem que eu admiro, né? E fico espantado sempre que eu estudo sobre esse personagem. E esse personagem, muitas das vezes, eu até faço a pergunta para você e vou dizer qual é o personagem. Ele é Jonas. Né? Jonas foi chamado por Deus para alcançar um povo. Um povo do quê? De onde? De uma cidade
E uma cidade que era próximo dele? Não, distante dele, certo? Aqui a lição fala que Deus sempre procurou meios para alcançar os seus filhos perdidos. E usou meios para isso. Quem? Os profetas, os discípulos e todos aqueles que se colocam à vontade de Deus. E aí a lição nos traz o seguinte, grande parte do povo de Deus age como Jonas. Será que eu e você agimos como Jonas? Porque Deus nos faz um chamado. Todos que são chamados para estar ao lado de Deus também são chamados para serem soldados de Cristo na batalha do conflito cósmico. Alcançar essas pessoas que ainda não foram alcançadas. Né? Exatamente. E você falando da questão de Jonas, né? A lição nos faz aqui, no entanto, grande parte do povo age como Jonas. Eu muitas vezes agi como Jonas, você também agiu como Jonas, você que está em casa também pode ter agido como Jonas, ter recebido esse chamado, como o Henrique disse, e você ter negado esse chamado. Mas, Henrique, Jonas, ele temeu, porque Deus convidou ele para ir numa cidade. E como era essa cidade? Será que ele não tinha razão de não querer ir naquela cidade? Afinal, ela não era uma cidade qualquer, uma cidade que tinha umas características que se hoje Deus falasse para mim, para você, olha, eu quero que você vá para aquela cidade pregar, a gente não teria medo também, não? Quais as características dessa cidade? Recapitulando aqui um pouquinho, né, estudando sobre Jonas, sobre a questão da cidade de Nínive, os ninivitas, né? Quem eram eles? Eles eram conhecidos como um povo extremamente cruéis, principalmente quando eles capturavam, né, as pessoas, os soldados que eles entravam em guerra, e eles eram muito cruéis. Então, eles eram muito famosos pela sua crueldade, um povo extremamente idólatra, né? Mas o ponto principal que ele temeu, mas tem dois pontos aqui, recapitulando, lendo aqui, né, a Bíblia, de que Jonas, ele temeu, mas ele achou que aquele povo não eram merecedores da salvação. Pois. Ele colocou na sua mente, no seu coração, de que eles não mereciam a mensagem de salvação. Certo. Primeiro, ele temeu que poderia ser prejudicado, né, a sua vida, poderia vir a morte, poderia não aceitar a mensagem que ele tinha que passar para o povo, mas atrelado a isso, a essência que ele também achou que eles não fossem merecedores. E aqui no finalzinho da lição de sábado, fala que quando Jesus esteve aqui, ele ministrou para todo o povo, para todo mundo. E não só para as pessoas nas cidades israelitas, mas aos que estavam também nas regiões estrangeiras. Então a lição ela vem nos trazendo aqui, até ela fala que nós vamos estar estudando um pouquinho mais profundo a história bíblica, né, que fala sobre a missão de Jesus, que ela já nos direciona para a cidade de Tiro e Sidom, que exatamente é além das fronteiras do povo, as fronteiras do Jordão, distante do povo de Israel. Ok? Henrique, você falou uma coisa muito interessante agora sobre a cidade de Tiro e de Sidom. Aqui nós temos uma pergunta para fazer para você e para você de casa também, que possa participar conosco no nosso chat, participe, que eu acho que é interessante a participação das pessoas que estão em casa. Por que razão Jesus levou da Galileia levou os discípulos, né? Levou eles para estes lugares pagãos? Porque, assim, se nós formos dentro do contexto daquilo que nós já estudamos na lição, Tiro e Sidom não estava dentro da zona de conforto dos discípulos. E Jesus levou eles para esses lugares. E por que será que Jesus levou eles para esses lugares pagãos? Ok. A lição é que ela fala também, né, que Jesus tinha o objetivo de salvar a todos. Ele veio morrer por todas as pessoas do mundo. E aqui fala que havia uma nação judaica considerada um povo eleito, certo? Certo. E
para-se um pouco para pensar, né? Se a nação judaica já se sentia um povo eleito, automaticamente eram inflados dessa arrogância, ou da prepotência, ou da autossuficiência, né? Nós somos o povo eleito, somos os únicos dignos de salvação. Então não tenho que me preocupar com os demais. E a sua pergunta, ela veio aqui, né, na lição de domingo, que fala sobre a missão nas regiões mais além. Isso. É o que estava comentando, que é além do Jordão, né? Além das suas fronteiras, além daquilo que eles achavam que não é merecedores os outros povos receber a mensagem de salvação, porque eles já se consideravam um povo eleito, digno e únicos. Mas Jesus veio para quebrar esse paradigma, né? Veio para quebrar e mostrar para eles que todos mereciam receber o plano de salvação. Agora, o ponto que você me fez a pergunta, por que Jesus levou os discípulos para Tiro e para Sidom? Praticamente nós temos que analisar da seguinte forma. O povo de Israel, o povo judaico, considerava um povo santo, e os demais gentios ou pagãos, aqueles que já estavam perdidos, que não mereciam salvação. Não mereciam ser alcançados. Também, exatamente. Pois. E Jesus os tirou do meio da Galileia, do povo de Israel. Eles não teriam condições de aprender ali e entender, porque todo o tempo que Jesus caminhou com os discípulos foram momentos de ensino. E quando Jesus tirou os discípulos da Galileia, do meio do povo de Israel, e levou para além das suas fronteiras, para os estrangeiros, ele quis mostrar e ensiná-los. Aí tem um pequeno detalhe importante que eu não posso deixar de dizer. A lição aqui de domingo, ela fala sobre a questão da transcultural, certo? Missão urbana transcultural, ou seja, além do meu meio... Da minha zona de conforto. Né? Zona de conforto, do meio que eu convivo, é o além. Sim. Nós podemos citar também sobre a questão... nós convivemos... Naquele tempo eles viviam na sinagoga, hoje vivemos na igreja. Há ainda sinagoga lá no povo de Israel. Nós vivemos atualmente aqui na igreja. Há um conforto, né? Viemos aqui todo sábado, todos os cultos, adorar a Deus. E temos aqui, né? Somos abastados de conhecimento. Sabemos que Jesus Cristo veio morrer por nós, Jesus veio nos salvar e voltará para nos resgatar desse mundo perdido. E aí há um perigo muito grande em relação a esse cômodo, estar cômodo, essa zona de conforto. Porque a lição ela vem nos trazendo que precisamos sair além das fronteiras das nossas paredes. Que é o que a introdução da lição nos fala. Exatamente. Né? Parar de falar e começar a fazer alguma coisa, né? E Jesus, ele foi um mestre que tirou os discípulos do meio da zona de conforto e levou para outros lugares, certo? Para que eles pudessem... era um povo idólatra, era um povo de um coração insensível. Eu penso que Jesus levou esses discípulos para esses lugares para eles se relacionarem e perceberem que mesmo com essa diferença cultural, né, mesmo aqui a lição nos diz, mesmo com racismo, com preconceito, com a questão da nacionalidade, Jesus queria mostrar para esses discípulos que aquelas pessoas ali também eram merecedoras da graça e da misericórdia deles, que eles não eram povo exclusivo dele. Né? A salvação não era exclusividade para eles. Essas outras pessoas também mereciam essa salvação. Pronto. Você citou algo bem pertinente. Sobre a questão do racismo, sobre a questão do preconceito. Qual o preconceito em achar que o outro não merece a salvação? Exatamente.
certo? Ah, são idólatras, são perdidos, então não tem que pregar. Então nós criamos um preconceito contra essas pessoas e não queremos pregar para elas. Jesus veio, está no meio deles e tirou eles do meio do seu povo, Sim. que tem e tinha esse pensamento preconceituoso com as outras nações, que achavam que as outras nações não mereciam ser alcançadas. Esse era o ponto principal. E já indo para a lição de segunda-feira, procurando as multidões, nós vamos estar adentrando em mais assuntos exatamente sobre isso, mais aprofundado. Henrique, com licença só um pouquinho. Mas antes de nós passarmos para a lição de segunda-feira, procurando as multidões, eu gostaria de deixar uma pergunta, ou outra pergunta, que eu acho que o pessoal de casa está participando, está gostando da lição, e é importante a participação de vocês para que nós possamos compreender também qual a opinião de vocês em relação a vocês que estão em casa sobre esses temas tão importantes para a nossa lição. E aqui diz o seguinte: o que você pode fazer para ajudar aqueles que estão envolvidos no ministério urbano? Porque assim, nós temos na Igreja Adventista um ministério, um grupo missionário urbano que faz trabalhos missionários em grandes cidades. Nós temos visto isso em vídeos, temos visto isso na internet, temos visto isso na prática, nos livros, enfim. E muitas pessoas hoje estão preocupadas, nós até conversamos um pouquinho sobre isso nos bastidores, muitas pessoas estão preocupadas aí para o campo, né? Estão preocupadas em ir para cidades menores, e nós estamos esquecendo desses grandes centros urbanos, onde as pessoas que ainda não foram alcançadas precisam de pessoas com conhecimento, pessoas que tenham a capacidade de levar essa mensagem para ela. E aí eu gostaria de perguntar para você que está em casa: o que você pode fazer para ajudar aqueles que estão envolvidos no ministério urbano? Você será que pode contribuir com alguma coisa? Claro que pode. E nós queremos ouvir a sua opinião. Coloque aí no chat para nós, para que a nossa lição possa ficar mais gostosa e que todos nós possamos participar, ok? Então vamos lá, Henrique, a parte de segunda-feira, então, nós temos aqui duas perguntas, né? A primeira é: o que nos ensina isso sobre a missão junto das multidões o que nos ensina isso sobre a missão junto das multidões, onde quer que as encontremos? Que está em Mateus, no capítulo 9, versículos 35 a 38. E depois a segunda pergunta é: quando Jesus começou o seu ministério, de que locais geográficos vieram as pessoas? Será que vieram só de um lugar ou vieram de outros lugares também? É sobre isso que nós vamos falar agora. Certo. A primeira pergunta, vamos começar por ela, né? Ok. O que nos ensina sobre a missão junto das multidões e o que quer que as encontramos? Ou seja, em Mateus 9, 35 e 38, bom, a visão de Jesus era o seguinte: Jesus via as multidões com compaixão. Por que ele tinha compaixão? Porque ele percebia que a multidão elas andavam cansadas. Além de cansadas, desgarradas. Em que sentido? Quando nós olhamos assim, fomos olhar lá no passado os pastores cuidando das ovelhas, não era uma ovelha, eram várias ovelhas. Jesus olhava a multidão como as grandes ovelhas do seu aprisco. E nos diz o seguinte, que ele, assim como o pastor cuida das ovelhas, Jesus veio para apacentar as ovelhas. E Jesus viu na multidão essas ovelhas que elas não tinham um pastor. E ele veio para ser esse pastor. Quando nós olhamos a multidão, nós olhamos as cidades. Olhamos as grandes cidades ou várias cidades. Nós vemos isso como uma seara. A seara, ela é vasta, ela é realmente muito grande. E os ceifeiros são poucos. Então, Jesus, ele estava incentivando os discípulos a ter compaixão, a amar a multidão. E a segunda pergunta, ela vem: quando Jesus começou o seu ministério, em que locais geográficos vieram as pessoas? Bom, elas vieram e elas foram de várias, ou seja, grandes multidões que seguiam da Galileia, seguiam de Decápolis, Jerusalém, da Judéia e da região
além do de Jordão. E até afirmamos aqui que algumas pessoas, né, de Tiro, de Sidom, de Fenícia, junto ao mar Mediterrâneo, desse contexto todo, né, desse contexto todo geográfico, acompanhava aí, ficavam maravilhados aí com Jesus. Entendi. Henrique, que correlação há de Tiro e Sidom em relação à mulher e o ensino de seus discípulos? Nós vamos entrar na questão do verso áureo, que está em Mateus 15, 22 a 28. Nós temos aqui uma correlação dessas três coisas, da cidade de Tiro e Sidom, e também da mulher e dos ensinos que Jesus queria dar aos seus discípulos. Eu gostaria aqui de convidar para você que está em casa, gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia neste momento. Nós vamos lá no verso áureo da semana, nós vamos lê-lo por completo, na verdade, está em Mateus, versos 15, 22 a 28, e que nos diz o seguinte: certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para que as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. No verso 27 ela responde: sim, Senhor, responde a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquela hora, naquele mesmo momento, a filha dela foi curada. Henrique, que correlação nós podemos fazer? O interessante aqui nesse texto, e até mesmo quando fala que a mulher abordou Jesus pedindo misericórdia sobre a situação da sua filha que estava endemoniada, lá em Mateus 15 e 21, fala que partindo de Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Bom, a mulher ela já fazia parte daquela região. Que os discípulos já excluíam. Sim. Né? E o importante aqui também, nós não podemos deixar de ressaltar, que é o seguinte: Jesus Cristo fez de propósito. Porque o versículo ela fala sobre a questão da abordagem dessa mulher. Bom, eu vou tentar ser direto nesse ponto para depois a gente já passar para a lição de quarta-feira, porque ela vai adentrar um pouquinho mais exatamente sobre a história dessa mulher. A correlação é o seguinte: Cristo não atendeu imediatamente a súplica dessa mulher porque ele queria representar. Ou seja, ele recebeu essa representante de uma raça desprezada. A mulher fazia parte de uma raça desprezada, ou seja, uma raça, aos olhos do judaísmo, do povo eleito supostamente de Deus, que não merecia salvação. Não é o que você estava falando no início? Sim. Então, de uma raça desprezada, como teria feito os próprios judeus. Os judeus fariam o que ele fez a princípio. Então, quando ela teve o contato com Jesus, ele praticamente a ignorou. Certo? Mas para quê? Para que mostrasse para os discípulos que eles ficassem impressionados com uma forma fria e insensata. Uma forma fria e insensível, certo? Para mostrar como que de fato os judeus tratavam as outras pessoas. E depois ele atendeu, né, ele primeiro mostrou para eles como é que eles agiriam, porque até mesmo os discípulos também estavam preconceituosos. Sim. Para eles saírem da região que eles estavam para acompanhar Jesus, também eles tiveram dificuldade. Eles não estavam entendendo a princípio, né? Eles não estavam entendendo o real sentido do plano da salvação. A salvação é salvar toda a humanidade. Todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, certo? Sim. E aqui estava mostrando o quê?
o desprezo que os judeus faziam com as demais raças, ou nacionalidade. Temos aqui a nacionalidade e a raça, certo? E eu quero fazer um ressalto aqui importante. Jesus não olhava nacionalidade nem raça, ele não se importava com isso. Esse não era o ponto principal, o ponto principal era a salvação. Ele não olhava... de todos. Exatamente. Nos bairros não alcançados das cidades, há muitos que anseiam por esperança. No tempo de Cristo, o que impediu o povo de Deus de trazer a esperança da vinda do Messias às cidades estrangeiras como Tiro e Sidom? Acredito que você já bem falou sobre isso, né? A questão do preconceito, né? O preconceito de achar que aquelas pessoas elas não eram alcançadas. Nacionalismo, orgulho e preconceito cegavam o povo de Deus para as oportunidades de verem os que estavam mais perto deles e que ansiava pela esperança predita pelas profecias sobre o primeiro advento. Hoje, nas cidades, há muitos grupos étnicos com quem Jesus Cristo quer que o seu povo partilhe a bem-aventurada esperança do segundo advento. E tal como Jesus não se importou sobre qual era a nacionalidade ou raça deles, nós também não devemos nos importar com isso. O Evangelho, queridos irmãos, para você que está em casa, o Evangelho é para todos. Talvez nós estejamos falando para alguém neste momento que não se sente digno de receber o Evangelho de Cristo, de receber o amor de Cristo, de receber a salvação de Cristo. Nós queremos dizer para você que a salvação é para todos. Eu estou dando estudo bíblico para uma pessoa e essa pessoa, essa semana, me disse que primeiro ela precisa colocar a vida dela em ordem para depois ela vir para Cristo. E eu disse para ela que é ao contrário. Primeiro ela vem para Cristo e depois Cristo vai colocar a vida dela em ordem. E se você é uma dessas pessoas também que sente que a sua vida está totalmente desnorteada, e que quer colocar primeiro a sua vida em ordem para vir a Cristo, não se preocupe. Jesus quer você do jeito que você quer, do jeito que você está. E para você que está em casa também, que é um missionário de coração, uma pessoa que sente a missão do seu coração, lembre-se que Jesus não fazia acepção de pessoas, que é isso muito bem que o Henrique falou já aqui na lição. Jesus não fazia acepção de pessoas, Jesus levava o cuidado, a cura para todas as nações. E nós também precisamos fazer o mesmo que Cristo. Amém, Henrique? Amém. E qual é o paralelo que você faz da visão de Pedro com Tiro, Sidom e a mulher? Bom, interessante a gente agora aprofundar um pouco mais, porque eu comentei aqui na lição de terça, sobre a abordagem da mulher, que foi até Jesus. Sim, sim. E ele mostrou, primeiramente, a primeira abordagem, ele a ignorou. Para mostrar para os discípulos como eles agiam, como os judeus agiam com os gentios. Então, eram insensíveis e eles eram frios, certo? E aqui até diz, despendia. Ou seja, dispensa, peça que saia, né? Na minha versão aqui, está dizendo isso. Cadê? Mande essa mulher embora. Exato. Pede ela para sair daqui. O despende é exatamente isso. Peça que essa mulher vá embora. Mas por quê? Eles não entenderam. Jesus Cristo foi abordado pela mulher e ele agiu para mostrar para eles como eles agiam com os demais. Depois ele agiu da forma que ele gostaria que eles agissem, com amor, com carinho e com formato de salvação. Porque diz, a sua fé é muito grande e a sua filha estará curada ou está curada. E logo a Bíblia fala que imediatamente a filha ficou curada. E aqui, qual a correlação entre a mulher, a cidade de Tiro e Sidom, e a visão de quem? A lição de quarta-feira está retratando sobre a questão da visão de Pedro. O Pedro recebeu uma visão quando ele estava no terraço da casa, e a visão é sobre uma questão de uma toalha que ela vinha do céu e ali havia animais e aves impuros. E a visão fala que foi-lhe dito 3 vezes nessa visão para que levantasse e comesse. Bom, aqueles que já são adventistas sabem muito bem, a gente tem cuidado da nossa saúde
e temos trabalhado para que sigamos aí os ensinos de Deus, quais são os alimentos que nós devemos comer para que o nosso corpo trabalhe bem. Então, tem alguns animais que não é lícito conforme a Bíblia diz, na questão de saúde. Né? Então, ele veio a ter uma situação meio desagradável sem entender. Porque ele sabia que aquelas coisas que estavam ali no véu, né, ou na toalha que veio do céu, e 3 vezes a voz diz, levanta-te e coma. Né? Certo, a explicação disso aqui, e aí até então está em Atos 10, né? Aqui fala que Cornélio, em Cesareia, teve uma visão através de um anjo que era para que ele tivesse uma visita de Pedro. O anjo foi até ele e que ele enviasse os servos para que esses servos levassem Pedro até Cornélio. E Cornélio, aos olhos dos judeus, era um gentio que não merecia a salvação. Então, antes que os servos de Cornélio chegassem até Pedro, né, era Simão, Pedro, Deus deu essa visão para Pedro para que desarmasse Pedro, né, e mostrasse que mesmo que ele olhasse, né, vamos agora fazer aqui um pouquinho mais sobre a questão da cidade de Tiro e de Sidom. Não era uma outra nação? Não era um povo estrangeiro? Não era um povo gentios ou pecadores ou ímpios ou perdidos que não mereciam salvação para os judeus? Ok. Esse véu com esses animais impuros está simbolizando exatamente as nações que eles consideravam impuros, que eles não queriam ter contato, que não queriam levar a mensagem. A correlação é essa. E a correlação da mulher, a visão e a questão da cidade de Tiro e Sidom, elas são interligadas. Porque o comportamento de Jesus de ser frio e insensível com ela, também tem a questão dos judeus com os gentios de outras nações. Eles eram frios e insensíveis com eles também. E a visão, ela veio para quebrar, assim como Jesus tirou o povo, tirou os discípulos do meio dos judeus para levar para uma terra estranha ou estrangeira, no meio dos gentios, para mostrar que eles precisavam aprender que a salvação era para todos e que eles precisam quebrar o preconceito e levar a mensagem a todos, também aí está a correlação de Pedro com essa visão da toalha com os animais impuros, certo? Certo. Que eles precisavam ser quebrados e ensinados que a nacionalidade, o fanatismo, que eles precisavam ser confrontados, né? E tirar o orgulho espiritual de autossuficiência. Aqui fala assim, ó, Jesus ensinou pacientemente os seus discípulos que ainda não compreendiam plenamente o grande plano da salvação. Recebido por Deus, se destinava a toda a família humana. Então não era só a família dos judeus e nem de Israel, toda a família humana. E não apenas uma nação ou um grupo étnico rural. O Espírito Santo pode ajudar-nos a ultrapassarmos o nosso preconceito. Será que eu e você não temos um preconceito contra as outras pessoas em achar que elas não merecem a salvação? Você que está nos acompanhando, já parou para pensar nisso? Às vezes... aqui fala assim, ó, que nós não devemos ter parcialidade. Não é só nós, é todos. Rick, a gente vê que Deus ele nos coloca em diversos lugares. Aqui nós temos a oportunidade de ter pessoas na classe política, temos pessoas na área médica, temos pessoas na escola, temos pessoas em indústrias. Sabe por que você, como um cristão, está nesses lugares? Porque você pode ser a única oportunidade de salvação para essas pessoas, certo? Então, dê frutos aonde você foi plantado. Deus colocou você ali para ser a diferença na vida dessas pessoas. E quando ele fala aqui que a salvação é para todos e não somente para uma nação ou um grupo étnico rural, repito novamente,
A salvação não será somente para aqueles que estiverem na zona rural, né? Nos campos, quando vier aí o tempo de perseguição. Isso não é verdade. As pessoas precisam também ser alcançadas nas grandes cidades, e por isso Deus está preparando pessoas para que quando vier o tempo da perseguição, quando ainda temos a oportunidade de pregar a mensagem, nós também possamos alcançar essas pessoas. Então, querido, se você tem a oportunidade de estar em um lugar onde as pessoas ainda não conhecem Jesus, que você possa ser a influência, possa ser a diferença na vida dessas pessoas. Amém, Henrique? Somos chamados para uma missão. Exatamente. A missão junto à multidão que vivem nas cidades. É verdade. Jesus olhava a multidão como ovelhas cansadas, Sim. desgarradas, perdidas. É verdade. E Jesus, Deus poderia usar os anjos para pregar o evangelho. É verdade. Mas Ele chamou você e eu para que fizéssemos parte dessa grande missão de levar a grande missão de levar o evangelho da salvação à multidão, ou seja, a todas as ovelhas perdidas de Deus. Amém. A missão de Deus, a minha missão. E fé na terra, Henrique? A lição, ela vem com uma pergunta muito interessante, que nós temos algumas passagens. Para você que tem a lição em casa, você pode conferir, mas para você que não tem, você pode conferir em Mateus capítulo 8, 10, 13, 9, 2, 20, 29 a 34, Marcos 2, capítulo 2, verso 5, capítulo 10, 46 a 52 e Lucas 18, versos 35 a 43. Nestas passagens, quem é que Jesus escreve como tendo fé? Tendo fé na terra. O interessante aqui, a lição agora de quinta-feira, né, já estamos quase finalizando a lição, ela vem nos mostrar na prática que nós podemos alcançar pessoas e há pessoas ansiosas para ser alcançadas. Isso é verdade. Porque a lição aqui ela vem retratando que Jesus mesmo mostrou. Fala aqui de praticamente 3, tem muito mais, mas aqui fala do centurião romano. Todos nós conhecemos a história, que ele estava com um servo doente, foi ter com Jesus, e Jesus, vendo a tamanha fé, naquele exato momento, até mesmo quando o centurião voltou para o seu sítio, e os seus servos correndo até ele, disse, olha, o seu servo já está curado. E ele perguntou que momento foi. Foi exatamente o momento que ele teve ali o contato com Jesus. E esse contato de Jesus, vamos lá, Jesus não teve um preconceito, porque ele era um centurião justamente romano, que subjugava o povo de Deus, certo? Os judeus naquele momento. Claro, Jesus veio para alcançar quem é o povo de Deus naquele momento que Jesus estava ali. Ele estava querendo alcançar que todo o povo de Deus era toda a nação, ou seja, todas as pessoas. E ele não fez acepção de pessoas. Ele curou. Ele não foi insensível com o centurião, ele curou. Certo. Mas ele viu em um centurião uma tamanha fé. Uma outra situação aqui foi os 4 amigos cheios de fé, que nós sabemos também a história que Jesus estava ali pregando em uma casa, certo? E eles desceram com um paralítico do teto, porque havia tantas pessoas sedentas da palavra de Deus, tantas pessoas que não ouviam Jesus pregar, né? E eles tiveram somente ali o caminho que era sobre o telhado, destruir o telhado e... Poxa, olha aqui a tamanha fé de 4 amigos. Eles poderiam... Quantas pessoas que gostariam de ter ajuda e não conseguem um ombro amigo, não conseguem uma pessoa que possa ajudar. E esse paralítico, esse aleijado, né? Ele teve 4 amigos que tiveram fé e levaram eles até Jesus. Certo? E temos também aqui o cego Bartimeu, cuja fé ela brilhava fortemente em Jericó. Então são personagens que eles não eram diretamente ali
já convertidos, já no meio do povo dos judeus. Aí aqui no rodapé da lição diz o seguinte: uma lição que podemos aplicar hoje, olha só você que está nos acompanhando, até hoje nós também podemos alcançar pessoas que nós achamos que não são merecedores e que não há nessas pessoas nenhuma fé. A Bíblia fala que há pessoas sinceras em todos os apriscos, né? E a lição que fala o seguinte, que podemos aplicar hoje, que é o que a fé se encontra nos lugares inesperados, nas cidades, entre os estrangeiros, pagãos e pessoas de diferentes religiões. Da outra religião, há pessoas sinceras lá, de tamanha fé. Com humildade devemos ir até as cidades, ou seja, até as multidões, até as pessoas, como Jesus fez, procurando naqueles que, quando presenteados com a verdade, poderão com a fé salvadora de Jesus, e eles estarão fatos, ou seja, de fato, eles estão de fato por aí. Então, há muitas pessoas aí precisando receber a mensagem salvadora de Jesus. Eu gostaria só de compartilhar um testemunho para vocês, você que está em casa. Um dia desses eu estava no supermercado, no Pingo Doce, fui fazer compra, e eu estava ali com o Arthur, um garotinho que está em casa, e o Arthur é uma criança de 4 anos, estava ali fazendo algumas peripécias ali dentro do supermercado, e uma pessoa passou e sorriu, né? Achou engraçado o Arthur fazendo gracinha ali. E nós andamos pelo supermercado e novamente encontrei novamente esse rapaz no caixa do supermercado. E ali ele começou a falar, ele era estrangeiro também, e ele começou a falar e ele disse que estava aqui sozinho, né? Chegou aqui em Portugal, estava sozinho, não tinha família, não tinha amigos. Então eu disse para ele que nós estávamos nos reunindo, tínhamos a igreja, convidamos ele para participar, e eu ainda brinquei com ele, disse para ele, olha, a gente faz uma reunião santa porque geralmente essas pessoas, estrangeiros, são convidados para participar de churrasquinhos, de almoço convívio, enfim. É mais comum ser convidado para bebidas, para beber, essas coisas. E eu convidei ele para vir à igreja, né? E ele prontamente se dispôs a participar e a vir e a conhecer novos amigos. Então, assim, dentro do supermercado ali, um oi, uma coisa simples que fez toda a diferença, está fazendo toda a diferença na vida do Valdir. Até quero mandar um abraço para ele aqui. Obrigada, Valdir. A gente brinca com ele, né, Henrique? Fala, quem é que te trouxe? Ele fala, foi o Pingo Doce, né? Mas uma oportunidade que a gente teve ali dentro do supermercado de encontrar com ele. E quando o Henrique fala dessa questão de nós nos aproximarmos das pessoas e não achar que ela não tem a oportunidade de ser alcançada, sim, ela também precisa ser alcançada. E às vezes a gente olha essas pessoas e acha que elas são indiferentes, elas não precisam. As pessoas com dinheiro, por exemplo, né? As pessoas ricas, os ricos, e às vezes a gente acha que essas pessoas não merecem conhecer o Jesus que nós conhecemos. Sim, elas merecem. Assim como o Valdir ali no supermercado, pode ser um colega seu de escola, enfim. Não importa onde você estiver, não importa o que você esteja fazendo, o importante é você se permitir ser um instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. A lição, para nós encerrarmos, ela é um chamado. Exatamente. É um chamado para mim e para você, para nos despertarmos. A lição é que ela fala que entre aqueles a quem os judeus classificavam como pagãos, aqueles que não mereciam, eles encontraram homens que possuíam melhor compreensão da profecia relativas ao Messias do que até mesmo os mestres de Israel. E alguns esperavam como libertador do pecado, né? E aqui fala que o Senhor Jesus, olha só o chamado para mim e para você. O Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Salvador, morreu por todas as almas. E por essas almas que muitas vezes nós classificamos ou queremos ter a autoridade de Deus que nós não temos de julgar. Não temos.
pode despertá-las da sua indiferença. Então, precisamos parar de ser indiferentes. Podemos despertar com a nossa simpatia. Temos que esvaziar o nosso coração. E revelar à sua alma a beleza e o poder da verdade. Tem aqui no rodapé aqui da lição de quinta, que eu quero fechar a lição com isso aqui. Que é exatamente o que eu estava citando aqui sobre a questão do chamado para mim e para você. Abre o seu coração em oração para receber uma maior porção de fé, de modo a partilhar o seu amor com aquele que estão perto e os que estão longe. Que Deus possa estar te abençoando, que você possa realmente receber o chamado da missão de ir ao mundo e de pregar o evangelho a todas as nações, nacionalidade, raça, não importa, a todo mundo. Você e eu somos chamados para pregar o evangelho. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa te abençoar, que você tenha uma boa continuação, que você possa ser iluminado pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Nós agradecemos a participação de todos vocês e ficamos com a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e um feliz sábado. Deus abençoe.